Olá, tudo bem? Seguindo aqui os comentários ao CPC de 2015, chegamos ao artigo 50, olha só, já estamos evoluindo bem aí nos nossos comentários. E o artigo 50 vai tratar especificamente daquelas ações propostas contra pessoas incapazes. Então veja, no artigo 49 nós tratamos da competência para aquelas ações que são propostas contra pessoas ausentes. Aqui nós temos uma outra situação especial, pessoas incapazes. Vamos conferir o texto desse dispositivo. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio do seu representante ou assistente. É isso o que vai determinar a competência territorial. Então, sempre que você quiser acionar uma pessoa incapaz, você vai ter que verificar qual é o domicílio do seu representante ou do seu assistente, porque é ele que vai determinar a competência territorial nesse caso. E veja, aqui não se trata, nem mesmo dá para se dizer que se estaria diante de uma regra especial, porque na verdade essa regra decorre mesmo da disposição do artigo 46, que já estabelece como regra geral a hipótese de a ação ser proposta sempre no foro de domicílio do réu. Neste caso aqui, o incapaz é o réu. Então, o foro do domicílio do seu representante ou do seu assistente é que vai ser territorialmente competente para a análise da ação proposta contra o incapaz. Isso decorre também das disposições de direito material. O artigo 76 do Código Civil estabelece que tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Quer dizer, é um domicílio estabelecido por lei. E aí o parágrafo único do artigo 76 do Código Civil especifica esse domicílio necessário do incapaz e diz que o domicílio do incapaz é o do seu representante ou do seu assistente. Então a gente consegue perceber aqui uma clara ligação da disposição de direito material, que é o artigo 76, que trata sobre o domicílio do incapaz, com a disposição do artigo 50 do Código de Processo Civil, que tem natureza logicamente processual, porque diz respeito à competência. Qual é o juízo competente? O juízo do domicílio do representante ou do assistente do incapaz, sempre que o incapaz for réu numa ação, ok? É essa regra que vai definir a competência nesse caso. Tem um enunciado, inclusive, de súmula do Superior Tribunal de Justiça, o enunciado 383, que foi editado na vigência do CPC de 73, mas que se encontra de acordo com as disposições do CPC de 2015. Segundo esse enunciado, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Tudo isso porque a legislação brasileira ela faz uma proteção específica das pessoas incapazes, né? E uma das formas de se proteger a pessoa incapaz no processo é garantir a ela que as ações em que ela tenha interesse, né? Ou nesse caso aqui trata as ações conexas de interesse do menor, as ações propostas contra a pessoa incapaz sejam julgadas, tenham por competente o juízo do domicílio do seu representante ou do seu assistente. E é basicamente isso que disciplina o artigo 50 do CPC, uma disposição bastante simples, inclusive, sem grandes discussões doutrinárias ou jurisprudenciais a respeito. E para finalizar o vídeo, eu selecionei aqui um trecho de um texto do professor Barbosa Moreira chamado O Futuro da Justiça, Alguns Mitos. Esse texto é fantástico, você deve conseguir achar ele na internet aí de forma até fácil, é um artigo que ele escreveu decorrente de uma palestra que ele deu e foi publicado em algumas revistas da área de processo e deve ter acesso livre na internet certamente. Ele elenca uma série de mitos que povoam a nossa cabeça com relação ao processo. E eu trouxe aqui só o trecho final, uma parte conclusiva, mas eu recomendo que inclusive você leia esse texto, porque apesar de ser um texto relativamente antigo, né, ele
do início do século, salvo engano aqui, isso, é do ano 2000, final do século passado, início deste século. O professor Barbosa Moreira, que foi reconhecidamente aí o maior processualista brasileiro, teve uma produção acadêmica fantástica e até hoje, mesmo depois do seu falecimento, uma grande referência de estudioso que sempre se aprofundou nos temas de processo e sempre nos trouxe lições preciosíssimas. E nesse artigo aqui nós temos várias lições preciosas, porque ele desmistifica muitas das ideias que surgem sempre com uma visão de ideia nova que vai resolver todos os problemas, mas que na verdade não resolvem os problemas da justiça brasileira. Então eu recomendo que você leia esse artigo. Para motivá-lo a ler esse artigo, eu vou ler aqui apenas o trecho final em que ele diz o seguinte: combater enfermidades que não se conhecem bem é desferir às cegas golpes na escuridão. Para saber em que direção nos devemos mover, cumpre ter uma imagem tão exata quanto possível da situação atual. Perseverar no culto de mitos que a deformam é condenarmos-nos a procurar a difícil via com os olhos toldados pelo mais espesso nevoeiro. Não será assim que lograremos assegurar um horizonte ensolarado para o futuro da nossa justiça. Com isso ele quer dizer que de nada adiantam as ideias mirabolantes que por vezes surgem para resolver os grandes problemas do direito ou do processo. É necessário que a gente conheça o estado em que nós vivemos, o estado atual, quais são os problemas da justiça brasileira, quais são os problemas do processo brasileiro. É importante que a gente faça pesquisa sobre isso para verificar na prática quais são esses problemas e a partir disso pensar em soluções. A gente não pode pensar em soluções desapegadas dos problemas e querer aplicar essas soluções de cima para baixo. Por isso, você, por exemplo, que está aí terminando a sua faculdade, à procura de um tema para o seu trabalho de conclusão de curso, procure temas voltados para a resolução de problemas práticos, ainda que seja um problema pequeno, mas estude problemas práticos e pense em soluções para isso. A gente precisa disso, a gente precisa de pesquisas, não que fiquem revolvendo bibliografia e que não levem a lugar nenhum. Nós precisamos de pesquisa com base em dados estatísticos, por exemplo, que nos indique quais são os nossos problemas, para que então possamos propor soluções para esses problemas. E essa foi uma luta que o professor Barbosa Moreira travou ao longo da sua vida toda, ao longo de todas as pesquisas que fez, e nós precisamos honrar esse legado desse grande processualista. Por isso, leiam Barbosa Moreira, procurem saber quem foi, procurem os seus artigos, os seus livros, porque apesar de ele ter escrito sobre o CPC de 73, as suas lições são clássicas, são básicas e precisam ser apreendidas por nós. Não esqueça desse nome, José Carlos Barbosa Moreira, um grande processualista que você precisa conhecer. Sai do YouTube e vai ler um livro, garanto que é melhor, ok? E com isso, encerramos esse vídeo aqui e nos vemos no artigo 51. Até mais.